Salve, salve, aqui Thiago Petreca para bater mais um papo contigo sobre o tema da liderança. E dentro desse grande guarda-chuva que a gente tem da liderança, hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o tema da motivação. Você sabe que esse é um tema bastante curioso, né? Porque por muitas vezes a gente acaba, como consultoria e no mercado como um todo, recebendo demandas que têm a ver com palestras motivacionais, que têm a ver com movimentos nessa linha. E isso, de certa maneira, tem a sua função, tem o seu papel, que não pode ser confundido com o dia a dia. Claro, propriamente dito, o dia a dia tem a ver com compromisso, não tem a ver com motivação. E aí são duas coisas diferentes que eu quero delinear contigo nesse vídeo, né? Imagina que, na verdade, quando a gente fala de motivação, pensa num copo d'água, pensa na tua sede, né? Fala nisso, vamos tomar um golinho aqui, ó. Pensa na tua sede. Quando você tem sede, você se motiva a resolver essa necessidade. E nós, como seres humanos, a gente tem diversas necessidades, um tanto quanto particulares. Agora, conciliar essas necessidades individuais com aquilo que é a necessidade da empresa é algo um tanto quanto difícil de ser feito, embora os líderes possam olhar para esse tema também. Embora difícil, se o líder consegue concatenar as necessidades particulares de cada um da sua equipe com as necessidades da empresa, a motivação ela emerge. Então, esse é um tema muito interessante, porque as palestras motivacionais, elas matam a sede, né? Mas elas não te mantêm ativo, propriamente dito, por um longo período de tempo, né? Depois vem a sede novamente, você vai precisar beber de novo, só que não vai ter aquela palestra motivacional no dia seguinte ou quem sabe na semana seguinte. Ela vai acontecer uma vez ou outra, não é algo absolutamente recorrente. E talvez até por isso venha aquela percepção de que o líder precisa ser um líder motivacional, um líder que tem como parte do seu papel motivar a equipe. Eu queria partilhar contigo que eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso, né? Na minha visão, não cabe ao líder motivar ninguém, né? Eu acho que cabe ao líder liderar, cabe ao líder, de fato, construir as condições através das quais a motivação vai emergir. E é disso que eu quero conversar contigo nesse vídeo. Talvez você seja um líder que acredita que precisa motivar e às vezes é muito utilizado, né, o recurso da bonificação, o recurso dos benefícios ou o recurso das recompensas como movimentos para a motivação, né, aquilo que me leva a realizar alguma coisa, né? E é muito interessante porque quando a gente pensa na questão dos benefícios ou na questão das bonificações ou nas questões relacionadas a toda premiação ou recompensa para que alguém faça o que a pessoa deve fazer por compromisso, me parece que, de certa maneira, a gente está meio que deturpando um pouco essa relação da motivação e do compromisso. Por vezes eu vou me sentir motivado, por vezes eu vou me sentir desmotivado, e nem por isso eu devo deixar de fazer aquilo que de fato precisa ser feito. Então existem três elementos, e aqui eu quero dividir o vídeo em duas etapas, tá? A primeira etapa fala com todas as pessoas, principalmente aqueles que são liderados, e a segunda etapa desse vídeo eu falo daquilo que são as funções do líder dentro dessa seara, dentro deste campo de análise que a gente está fazendo aqui, relacionado à temática da motivação. Então, nessa primeira etapa que eu começo agora, eu quero trazer para você essa percepção daquilo que é compromisso, daquilo que precisa ser feito. Então a gente está olhando para a tua relação de trabalho, para a tua relação com o trabalho, para a relação daquilo que é a tua necessidade financeira, a tua necessidade de sonhos, as tuas necessidades particulares, e que através do trabalho você pode concluir na geração de benefícios específicos, como plano de saúde, alimentação, transporte, que são benefícios acessórios e obrigatórios nesse caso, para a correta relação trabalhista do empregado com a empresa. Porém, o que existe aqui, na verdade, é uma necessidade de se entender
o desenvolvimento de uma competência, de uma habilidade para comprometer-se. Então, tem 3 aspectos que são interessantes. Primeiro, é compreender que você precisa fazer o que tem que ser feito. Primeira coisa. A segunda coisa, que você precisa fazer quando precisa ser feito. E a terceira coisa, que tem a ver com a qualidade daquilo que precisa ser feito num quando determinado, que também precisa ser feito. Então vamos olhar cada um desses em separado. Olha só. Fazer o que precisa ser feito. O que isso tem a ver com essa relação da motivação? Olha que interessante, né? É necessário que exista uma compreensão de papel. Ou seja, você exerce um papel dentro da companhia. E sobre este papel existe uma expectativa de realização, uma entrega que é necessária ser feita. Talvez eu esteja, talvez não, com certeza eu estou chovendo no molhado aqui, ensinando o Pai Nosso para o bispo, para o padre, para o papa, seja quem for. Mas é importante a gente reiterar esses pontos para que fique muito clara esta relação do compromisso com a relação da motivação. E a ideia é que você concatene, que você compreenda como essa relação acontece aqui no final desse vídeo, tá bom? Então, essa compreensão de papel, ou seja, o que o teu papel, não você. Você está neste papel quando está na empresa, naquele contexto, naquela equipe, naquela função, existe um papel esperado. Esse papel tem várias responsabilidades e elas precisam ser feitas. Senão, o sistema da companhia não funciona. É necessário que cada um compreenda muito bem o seu papel. E a compreensão do seu papel, ela é absolutamente importante porque tem a ver com o entendimento das atividades que precisam ser feitas. Ah, Tiago, mas eu tenho total compreensão das atividades que eu tenho que fazer. Ótimo, bacana, então fica com a compreensão das tuas atividades. Agora a gente tem um segundo ponto que tem a ver com quando isso precisa ser feito. Não tem a ver necessariamente com a meta ou com o deadline, e sim tem a ver com um plano maior. Ou seja, o seu papel, ele pertence a um jogo muito maior. Ele pertence a um palco muito maior, a um cenário muito maior, a uma relação entre os papéis. Então, o teu papel faz parte de um plano maior e este plano maior objetiva alguma coisa. Há um destino que é buscado através da união destes diferentes papéis. Você precisa entender que plano é esse. Então, primeiro ponto, sei muito bem qual é o meu papel aqui dentro. Gostaria de expandir meu papel, gostaria de ter outro papel, não concordo com a descrição de cargo do meu papel. Ok, essa é uma outra história. Mas a compreensão de um sistema é necessário para que você possa alterar o sistema. Você alterar o sistema sem conhecer o sistema é capaz de você causar uma catástrofe. Então, primeiro, compreenda o sistema. Compreenda aquilo naquilo que você faz parte. Evite esses ruídos que aparecem no meio do caminho, que tem a ver com as dúvidas, que tem a ver com aquilo que a gente acha que deveria ser feito, sem antes ter entendido de fato qual é o teu papel dentro de um sistema maior. Qual é o teu papel dentro de um sistema que faz parte de um plano mais robusto, ou que deveria, no mínimo, ser mais robusto. Então, o que fazer, o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, e o terceiro ponto tem a ver com a qualidade daquilo que precisa ser feito. Então, o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, então o que e o quando, atrelado ao como. Esse como tem a ver justamente com a qualidade. E a qualidade está diretamente relacionada com as tuas competências, estão diretamente relacionadas com a capacidade, os teus conhecimentos, a maneira como você se relaciona com o teu trabalho, para que aquilo que venha a ser feito, quando deve ser feito, seja feito simplesmente com o teu melhor, né? Obviamente, o teu melhor pode acontecer de não ser o melhor que o papel exige, e você já está no seu melhor. Então é necessário fazer um desenvolvimento em prol de alcançar o papel ideal, para que então aquele plano possa ser entregue
da melhor maneira. Bom, agora vamos para a segunda etapa, que tem a ver com as funções justamente do líder. E as funções do líder, obviamente, estão relacionadas com esses três elementos. Então, sobre o que precisa ser feito, né? Olha só que interessante. Cabe ao líder a correta orientação do que se espera de determinados papéis. Tiago, mas isso já meio que está descrito, né? Eu tenho lá a descrição de cargo. E a gente sabe que a descrição, ela busca determinar tarefas, atividades, um framework através do qual contratações podem ser feitas, mas cabe ao líder deixar muito claro, reiteradamente, repetidamente, qual é esse papel, né? Então, de novo, o líder deixa claro qual é esse papel dentro de um contexto. E aí, obviamente, existe a necessidade do líder ter uma aproximação maior com cada um dos seus liderados. Por quê? Porque a gente vai entrar no segundo item, que tem a ver com quando as coisas precisam ser feitas, que está diretamente relacionada com o plano. Cabe ao líder trazer a visão, cabe ao líder trazer a ambição, o objetivo daquele time. Porque olha só, o líder supostamente deve ser aquela pessoa que tem a visão do todo. Tendo a visão do todo, ele não tem somente a visão do próprio papel, como também tem a visão de cada um dos papéis que são representados no conjunto da sua equipe. Ele vê o emaranhado das relações de papéis dentro de um plano previamente estabelecido que deve levar a um objetivo daquela equipe, daquele departamento que, em conjunto com todos os outros objetivos, leva ao objetivo central da companhia. Esse é o mundo, obviamente, ideal. Cada um trabalhando com o seu objetivo de uma maneira que, concatenando todos eles, a gente responde ao objetivo central, a ambição central, a visão central da companhia como um todo. Então, cabe ao líder explicar qual é o plano. O que é bem diferente de simplesmente dar ordens. Porque, veja, se já existe uma compreensão de papel, você não precisa dizer o que precisa ser feito, né? O papel já está dado. E aí você, como líder, vai correlacionar a descrição, a explicação, o entendimento daquele papel dentro do plano. Olha só a diferença. Uma coisa é eu simplesmente pedir para a pessoa fazer sem que ela tenha noção de como o próprio papel se correlaciona com o todo. É muito mais potente quando você tem uma noção de conexão com os outros papéis. Até porque a vida é muito fluida, a vida é muito orgânica, inclusive dentro das empresas, por mais estranho que isso possa parecer. Por quê? Porque na confluência desses papéis, quando eles estão em atividade, em ação, em relação um ao outro, pode ser que um papel tenha que ajudar o papel do outro e vice-versa. E um ajudando o outro, imagina que você, dois papéis juntos, é como se criasse um terceiro papel subjetivo. É como se criasse um terceiro papel que não está descrito, mas é um papel que nasce, que emerge das relações dos diferentes papéis que estão compondo aquele time. Olha que sensacional isso, né? E o terceiro ponto é sobre a qualidade. E aí cabe ao líder fazer uma coisa que é absolutamente importante. Primeira coisa é o correto encaixe da pessoa, aí a gente está falando do funcionário, do colaborador, a gente está falando desta pessoa corretamente encaixada no papel ideal dentro daquele departamento ou equipe que atende ao plano ou aos planos daquela equipe. Então a gente está falando de pessoa encaixada no papel, papel encaixada no plano. Ficou claro? Beleza. Então pessoa, papel, plano. A liderança, então, por conta disso, precisa não só conhecer o plano, conhecer bem o papel necessário para executar aquele plano, como precisa conhecer bem o seu funcionário. Precisa entender quais são as habilidades, quais são as competências daquela pessoa, daquele ser humano que vai assumir um papel, que tem neste papel diversas responsabilidades para fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, na qualidade que precisa ser feita. E aí, cabe ao líder contratar bem e demitir bem. Porque às vezes você tem um mau encaixe, né? Não só porque a pessoa talvez não esteja interessada em crescer, mas porque ela está mal encaixada mesmo. Porque ela não tem as habilidades mínimas bem desenvolvidas para se encaixar naquele papel.
Então, infelizmente, cabe ao líder, sim, ter que demitir ou realocar aquela pessoa. A maneira como essa demissão vai acontecer vai depender dos valores do líder, dos valores da empresa, das circunstâncias que estão acontecendo. A coisa é bem orgânica. Obviamente, valores elevados, como respeito, por exemplo, é fundamental que, independente da circunstância, seja respeitado, né? Então, a gente espera que isso aconteça. Se vai acontecer, aí é outra história, não é o tema desse vídeo. Então, cabe aqui, então, ao líder ter uma clara noção do papel, ter uma clara noção do plano e saber partilhar esse plano com a equipe e saber encaixar pessoa no papel dentro de um plano. Este encaixe é fundamental. Por quê? Uma vez isso bem feito, o trabalho do líder, obviamente, não acabou. Na verdade, começou. Começou com o quê? Com o desenvolvimento da equipe. Para quê? Para que a qualidade sempre aumente. Porque então o líder estará atento ou atenta ao desenvolvimento de cada pessoa, para que cada papel seja melhor representado e para que então o seu plano seja melhor executado. O processo é absolutamente lindo quando você tem um líder absolutamente interessado no outro, na pessoa, na equipe, saindo desse egóico, saindo dessa manipulação absurda que muitas vezes acontece. Não estou dizendo que acontece em todos os lugares. Tem líder bom pra caramba, aí como tem líder chulé pra caramba também, né? Batedor de meta, mas gente ruim. Mas enfim, a vida acontece assim, aí cabe ao líder deste líder fazer exatamente o mesmo trabalho. Cara, o teu papel aqui exige que você seja um coach da equipe, que você dê foco no desenvolvimento da equipe, que você eleve o sarrafo da tua equipe semanalmente. Se você não está fazendo isso e não está interessado em fazer isso, passar bem. Vamos trazer outro líder aqui para o campo e a gente joga o jogo de uma maneira muito mais honesta, muito mais objetiva. Então cabe a este líder, uma vez completadas essas três tarefas, do papel, do plano e do real encaixe, pessoa, papel e plano, desenvolver equipe constantemente. Isso exige treinamento, isso exige coaching, isso exige muito, mas muito diálogo, interesse absolutamente genuíno, a fim de estar com a outra pessoa. E aí, Thiago, como é que a gente junta tudo isso com o tema da motivação? Pois é, perceba que uma vez esse trabalho bem feito, e não é um trabalho só do líder, tá? O líder tem a responsabilidade de explicar e entender bem o papel, apresentar bem o papel, apresentar bem o plano, encaixar a pessoa dentro do papel e do plano. Cabe ao líder fazer isso. Mas, e também, melhor dizendo, não mas, e também, cabe ao colaborador, cabe ao funcionário, cabe ao liderado atentar-se ao papel que ele ou ela vai representar. E se este é um papel que lhe é interessante pelos seus motivos particulares. E aí cabe ao líder não a motivação, e sim a construção do terreno, das condições, do ambiente dentro do qual emerge a motivação individual. O líder que fica só levando um copinho de água para o funcionário não vai dar muito certo. Ele precisa estar o tempo inteiro com a equipe, interessado em desenvolver a equipe, entendendo esses papéis, entendendo o plano, partilhando, dialogando, comunicando, sendo muito claro, sendo transparente ao ponto do que ele pode ser transparente. Tem coisas que politicamente dentro da empresa não cabe ser ditas, mas não significa que isso está sendo uma traição do líder. São políticas diversas dentro da companhia, existem informações que realmente não podem sair de um certo nível. É necessário uma maturidade também do colaborador, também do liderado. Ah, eu quero saber de tudo. Desculpa, não dá para saber de tudo, porque o teu papel não comporta saber de tudo, inclusive do teu líder. Pode ser que ele ou ela não possa saber de tudo, dado a hierarquia ao qual ela pertence, dado ao papel, às responsabilidades, porque saber de alguma coisa é insumo, é recurso para a sua responsabilidade. E responsabilidade é a habilidade de dar respostas. Se esse insumo de conhecimento não é necessário para as respostas que você precisa dar, você não precisa saber. E não é falta de transparência da empresa. É bom que fique muito claro isso. Por isso que é fundamental o correto entendimento de cada papel, do plano e dos encaixes das pessoas, dentro dos papéis, dentro deste grande plano. Então,
Não se preocupe em motivar a sua equipe. Preocupe-se em criar o contexto dentro do qual cada um vai se motivar pelo compromisso, por entender com maturidade que há algo que precisa ser feito em um tempo específico e com uma qualidade específica, tá bom? Eu sou o Thiago Petreca, te convido, caso você tenha chegado até aqui nesse vídeo, se ainda não se inscreveu no meu canal, clica lá na inscrição, né, naquele subscribe, tem o sininho, aciona o sininho. A minha pretensão é toda semana partilhar um vídeo novo com você para que eu possa, de alguma maneira, partilhar algo que possa ser relevante na tua vida de liderança e também necessariamente de liderado, tá bom? Visita thiagopetreca.com e a gente pode bater um papo. Eu trabalho também com consultoria, com mentorias, adoraria poder ser o seu mentor, para que você possa, de fato, extrair do teu papel de líder a melhor liderança que você tem. E para isso, um dos cursos que eu trabalho é justamente o da liderança autêntica, onde todos esses elementos são tratados em detalhes, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela tua atenção. Fica com Deus e até breve.